Tudo bem, Pastana? Boa tarde, Lupe da CBN Campinas. Agradeço por estar falando com o torcedor do Guarani, porque hoje é um dia muito importante, porque fecha a janela. E se tem um cara que trabalhou nessa janela, se chama Pastana. Não só pelas contratações, mas até pela saída dos jogadores que você teve que liderar junto com a diretoria. Queria que você fizesse uma avaliação dessa reformulação gigante que foi feita no clube, sem que a gente está na metade da temporada, um pouquinho mais da metade, né? Já estamos no mês 9. Mas desse processo que você teve que encarar, já que a situação pedia isso. Como é que você avalia as saídas, principalmente, e o Guarani no mercado em busca dessas contratações, fechando com o Emerson e também com o Pierre? Boa tarde. Boa tarde. Ótima pergunta. Você começou a pergunta muito bem, falando sobre construção. Eu acho que o meu papel aqui é exatamente esse. É construir talvez aquilo que ainda não tinha sido bem edificado. Vamos lá. Então, assim, a gente começa pela contratação ainda pelo Toninho de 5 reforços. Infelizmente, 2 deles não foram tão felizes, né? Acabaram saindo. O Léo acabou saindo também por uma vontade própria de querer jogar na Europa. Enfim, tinha cometido alguns equívocos aqui em alguns jogos e ficou um pouquinho marcado. A gente preferiu também que ele saísse. Acertou com o Nacional da Ilha da Madeira. O Lucas Paraíso acertou com o Torriense, uma experiência nova, mas que faz parte da evolução do Lucas. O Lucas, a gente não pode esquecer, é um atleta do Guarani, mas é um atleta que não vem de tanta formação. Então, assim, ele vai acabar terminando essa formação lá. A gente sabe que a metodologia portuguesa ela é muito qualificada para isso. Ele ainda é um atleta jovem e, com certeza, se não for comprado, existe uma opção de compra, mas que mesmo que ele não seja comprado, que não se torne um negócio efetivo, se torna um negócio muito bom para nós, porque ele vai ser bem informado e vai voltar com outra visão sobre o que é o futebol. Alguns atletas não saíram até antes, porque realmente não renderam. A gente acabou entrando em acordo aí, fazendo as devidas rescisões. Enfim, o Guarani procurou ser bem correto com todos aqueles que o serviram. A troca do Pintado pelo Alan Al, eu já expliquei, faz parte dessa construção. Uma construção de um modelo de jogo diferente. Eu acredito muito que quem precisa sair dessa zona não pode só se preocupar em não perder, mas precisa também ganhar. E para ganhar a gente precisa jogar. Então tudo isso vai de encontro ao modelo de jogo aplicado pelo Alan, as características dos novos atletas. Eu acho que a gente consegue dar aí mais opções para ele, com o Estevão, com o Marlon Maranhão, com o Emerson agora, com o Pierre. Enfim, com o Lohan, que é um centroavante de área mesmo, de uma característica diferente que a gente não tinha, nem com o Daniel dos Anjos, nem com o Lucas Paraíso. Enfim, a minha construção é nisso, é em processos, a gente tentar melhorar a qualidade da fisioterapia, a qualidade do DM, a qualidade da fisiologia. O Rafael Grazioli volta a ser o coordenador de performance, que não vinha sendo quando aqui esteve a comissão técnica do Pintado. Ele volta a ser o coordenador de performance com a minha chegada. Nós trouxemos mais um fisioterapeuta que veio do Grêmio, que chama Gabriel. Depois o Luciano, a nossa parte de comunicação aí, imprensa, vai nominá-los para vocês. Mas enfim, a gente tentou organizar melhor. O Danilo volta a ficar ao lado da coordenação técnica, junto com a comissão técnica mesmo, no dia a dia, próximo aos atletas. Tudo isso evita um número de conflitos muito grande que a gente em algum momento teve aqui. E claro, os resultados positivos faz com que a gente, nós internamente e o torcedor, volte a acreditar numa saída de rebaixamento. Claro que amanhã tem um jogo importantíssimo. A janela fecha, só deixar claro, para jogadores que tinham contrato com outras equipes, mas a janela não fecha para atletas livres. Então, assim, existe sim a possibilidade de nós ainda contratarmos 2 ou 3 peças, justamente para essa formação de elenco, aí, esse fechamento de elenco, que pode ser até o dia 20 de setembro, e aí seriam novidades aí que estão no mercado livre, e que podem vir sim a reforçar o elenco do Guarani. Mas eu acho que é isso. Tudo passa realmente pela palavra que você citou no início da sua questão aí, que é a construção de
um novo modelo de trabalho, uma nova filosofia de trabalho, e com isso a gente vai ganhando corpo para fazer com que o torcedor acredite realmente na saída de um rebaixamento. Rodrigo, boa tarde, Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Eu queria te perguntar em relação à dificuldade nas contratações, se houve dificuldades, porque a gente ouviu até dos próprios treinadores que passaram por aqui, o Pintado disse em entrevistas coletivas, o próprio Alan Al falou aqui também no microfone no Guarani, na sala de imprensa, em relação às vezes à dificuldade pelo momento que o Guarani vivia na competição. O último colocado, às vezes não tendo um caixa muito grande para fazer grandes contratações, até pelo momento que vive o Guarani na tabela. Queria te perguntar se houve realmente essa dificuldade pelo momento que o Guarani vivia. A gente ouve dos jogadores que chegaram uma motivação para entrar em campo, para mudar essa situação do Guarani, mas eu queria te perguntar se realmente você teve esse tipo de problema e quais foram estes problemas para contratar novos jogadores nessa janela. Boa tarde, Matheus. Bom, vou te falar que eu não tive dificuldade, tá? Porque eu acho assim que a gente tem que ter também um entendimento daquele atleta que é o perfil do clube. E o perfil do clube nesse momento, na minha opinião, e aí é minha opinião, Rodrigo Pastana, era realmente de trazer jogadores com fome, jogadores que realmente queiram usar a vitrine do Guarani e explorar da melhor forma, usá-la como vitrine ou usá-la para carreira, para melhores contratos, para melhor desempenho, enfim, eu acho que é isso. Então assim, em todas as ligações que eu fiz, elas foram muito bem recebidas, todos foram muito solícitos. Teve 2 contratações que a gente não conseguiu acertar por valores, e tudo bem, porque esse é o mercado. Existe uma competição interna sobre valores que eu acho que está passando o limite. Eu acho que os clubes não estão se ligando, que as coisas estão ficando muito para a Lei Pelé, muito para o agente, muito para o atleta, e os clubes estão tendo cada vez mais dificuldades financeiras. Eu acho que a gente não pode extrapolar. Eu tenho um orçamento aqui pré-fixado e eu o respeitei. Eu acho que todos deveriam respeitar, porque é importante isso para o futuro do Guarani e para o futuro dos outros clubes. Mas nós perdemos duas contratações por questão de valores. Mas eu consegui repor da mesma forma com atletas que vieram, e eu sei que vão dar um bom resultado também. Ô Pastana, na pergunta que eu falei sobre construção do teu trabalho, que você chegava ali para fazer aquilo que era necessário, na tua opinião, junto com a diretoria. Só que ao mesmo tempo que você construía aquilo que você enxergava que tinha de problema, vou usar, esse termo é um pouquinho forte, mas acho que é o mais adequado agora. Você teve que demolir algumas coisas que foram construídas, e que assim, que se tem alguém que estava aqui nesse período, não era você, mas era a parte diretiva. Todas as rescisões você falou que foi em comum acordo. A gente sabe que às vezes o torcedor fica meio com medo, até por conta do passado do clube, que a saída de um atleta possa gerar alguma situação mais grave lá na frente. Essa demolição que você também teve que fazer junto com a direção, que estava na época, e trouxe esses jogadores, o torcedor pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum problema, porque hoje o cenário do Guarani, a gente vê que é muito mais porque foi feito num passado tão recente, a zona do rebaixamento é a última colocação, do que está sendo feito agora. O torcedor pode ficar tranquilo que nada que foi feito, saída de jogadores, por exemplo, Daniel dos Anjos, não jogou um jogo. Isso não vai onerar o clube daqui a algum tempo, algum problema de justiça e essas coisas mais, pela quantidade de jogadores que foram contratados no início da temporada? Não, essa sua pergunta é muito boa. Como eu te falei, foram construções. Então, assim, foram construções de acordos e de rescisões. Teve rescisão que foi unilateral e acabou, e nós parcelamos e vamos ter que cumpri-la. E aí, quando a gente pensa em cumpri-la, a gente tem que ter o planejamento financeiro também, de que isso pode custar a contratação de um jogador a menos. Isso, a contratação de um jogador a menos para o Paulista, e tá tudo bem. E a gente tem que ter essa cultura aqui no Guarani. Se vai ter uma contratação a menos, então nós vamos também olhar para a base e ter um jogador a mais do sub-20 com potencial dentro dessa construção. Você tem que arrumar alternativas. Não é que não importa quais sejam elas, mas você tem que ter ciência de quais sejam. Então, por exemplo, eu tenho ciência de que 2 jogadores saíram daqui com rescisão unilateral, que esses 2 jogadores vão com pagamentos aí até o final do Paulista. Então talvez nós tenhamos 2 contratações a menos no Paulista.
Tá tudo certo, Pastana? Tá tudo certo, presidente, tá tudo certo, diretoria, tá tudo certo, CA, e vamos fazer acontecer. É importante que as formas e as adequações sejam postas na mesa. E aí o Guarani não paga por isso, como já pagou num passado aí não tão recente, um pouco longínquo, porque eu sei que ultimamente as coisas têm sido cumpridas, mas é questão de planejamento, não só planejamento estratégico, não só planejamento do departamento de futebol, mas um planejamento financeiro. É importante que toda a equipe tenha um planejamento financeiro, por isso que na pergunta do Matheus eu citei a questão financeira também, que a gente tem que ter responsabilidade. Eu podia muito bem chutar o balde e não perder 2 contratações, mas ia extrapolar os valores que tinham sido impostos a mim. E tá tudo bem, a gente tem que ter várias alternativas. Eu acho que essa é a minha função como executivo de futebol. Rodrigo, nesta janela a gente até recebeu muitas mensagens do próprio torcedor cobrando um esclarecimento em relação a alguns atletas que já não estavam fazendo mais parte do elenco, não estavam sendo relacionados para as partidas e pela informação que a gente recebia, não de fontes oficiais, já estavam fora dos planos da comissão técnica. Diogo Matheus, o Camacho, o zagueiro Pedro Henrique, até o Vinícius Cauê, a gente não recebe tanta informação qual que é o paradeiro do jogador, a gente sabia que ele estava no departamento médico, mas até falando em relação a esses jogadores em específico, por que a demora no anúncio da rescisão de contrato? Foi uma espera para procurar outros clubes? Por que a demora, sendo que os jogadores já não estavam sendo utilizados há mais de 2 meses? Na verdade, por questões de acordos. Se você tem um terceiro envolvido, um outro clube envolvido, com certeza essas decisões seriam mais baixas. No caso, por exemplo, do Pedro Henrique, não é essa a possibilidade, ele é um jogador emprestado. Então nós tentamos a devolução com o Ludogorets durante todo esse período, infelizmente ela não aconteceu e ele fica aí e vai fazer parte do nosso elenco até o final do ano. No caso do Vinícius Cauê, realmente ele estava no DM, ele chegou muito mal fisicamente, se recuperou, hoje já treina normalmente e a gente precisava de mais um para que a gente não sofresse no final do campeonato, né? Muitas equipes nesse período, e aí é uma culpa do calendário, me desculpe a CBF, mas ela continua, ela troca comandos e ela continua cometendo o mesmo erro, que é o nosso calendário. O nosso calendário tem 60 jogos no ano, 64 jogos no ano, para quem não joga Libertadores e Sul-Americana e etc. Então eu imagino para essas equipes. Mas vem muito dinheiro para vocês. Cara, não se trata de dinheiro. Infelizmente nós estamos misturando as coisas. A resposta do outro lado mas aí tem mais dinheiro, tem mais patrocínio, tem mais vitrine. Cara, nós estamos acabando com o atleta brasileiro, nós estamos acabando com o futebol brasileiro. Porque o que importa realmente é treinar, é evoluir com o treino. Você não evolui só com o jogo. E nós estamos tendo jogo, contratado como extremo, tem jogado bem por dentro. Tem sido uma graça, depois que o treinador é ele, mas essas são falas do Alan. E aí, se a gente encontrar alguma oportunidade, eu acho que o ideal seria pelo menos mais 2 atletas aí. Rodrigo, a gente questiona bastante, o próprio torcedor faz essa pergunta em relação à base do Guarani, a falta dela ser utilizada em alguns atletas que estavam já sendo relacionados, agora já nem fazem mais parte. O caso do próprio Rafael Freitas, queria que você pudesse falar especificamente do jogador que foi emprestado para o Sub-20 do Santos, que estava como volante, que a posição dele, como ele jogava no Sub-20, acabou tendo que quebrar um galho ali na lateral esquerda, mas não teve tantas oportunidades no momento que o Guarani precisava de peças e não tinha. Tinha o Kaique e outros atletas que também não estavam dando conta do recado, e o Vinícius Yuji poderia ser uma oportunidade ali para os treinadores. Queria saber em relação a você, o que você pensa sobre isso e qual é o trabalho do Guarani em relação à base para formar jogadores e conseguir utilizar ainda na equipe bugrina esses atletas no profissional. Olha, eu sou bem claro sobre isso, já respondi várias vezes sobre essa pergunta aqui no Guarani. Muito se fala sobre a base, eu acho que a base ela precisa sim ter um calendário melhor, uma programação melhor. Formação para mim é sub-15, sub-17, sub-20 para mim já é transição. E na transição, ou ele está pronto ou ele não está pronto. É ponto. Não tem esse meio termo, vamos testar aqui. Não, aqui não é lugar para teste. Aqui não é lugar para teste. Então assim, respondendo sobre o Vinícius, coitado, o Vinícius foi
colocado numa roubada, jogando como lateral esquerdo, uma posição que ele não tinha jogado, atuou, foi bem, cumpriu o seu papel, voltou a atuar na posição dele de sub-20. Nós temos um excelente treinador no sub-20, que é o Jairo. Ele tem feito com que todos os atletas evoluam. A gente tem como é que se fala? Essa integração de falas entre ele, o Marcelo Cordeiro, o próprio Alan, o próprio Danilo, sempre sobre os atletas, sobre quem está evoluindo, quem está pronto, quem não está. Alguns atletas, o Guarani se preocupou esse ano em fazer um trabalho específico de suplementação, de ganho de massa, de trabalho de força. Não vou citar os nomes aqui até para preservá-los, mas nós fizemos com alguns atletas, o Yudi foi um deles, mas assim, eles nos ajudaram, e é para isso que serve o Sub-20, para ajudar numa transição ou numa falta. Foi isso que aconteceu com ele, com o Pedro Romano e com outros. O Rafael se trata de uma característica. O Rafael estava há dois anos já no profissional, e a característica de jogo dele, à época, não casava com o modelo de jogo do Pintado. Veio a proposta do Santos, nós resolvemos oportunizar ao garoto que fosse disputar um campeonato brasileiro, Copa do Brasil, enfim, campeonatos da Sub-20, da categoria, que ele não participaria aqui. Então, assim, foi simplesmente isso, foi a oportunidade do momento. Talvez, se ele estivesse aqui hoje, ele permaneceria, porque eu tenho certeza que o Alan gostaria dessa característica dele, de jogo combinado, de um segundo atacante que joga por dentro, entendeu? Ele joga tanto de extremo como de atacante de frente mesmo, do lado central do campo. Então, assim, foi uma oportunidade de momento. Mas os outros é isso, na hora que nós precisamos, eles vieram, ajudaram, renderam, e aí a gente resolveu dar uma enxugadinha no elenco, ficar realmente com quem tem uma condição já de transição melhor, e aí a gente fez as contratações que a gente deveria.